Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Nós já estamos aí chegando na última etapa do nosso curso, né? Um curso que foi, assim, bem mais longo do que a gente imaginava, mas que trouxe muitos conhecimentos para a gente, né? Agradeço a todos vocês que persistiram, que continuaram, insistiram para poder estarem buscando esse conhecimento. Fico muito feliz, né? Porque a gente começou o nosso curso com essa sala com mais de 60 alunos e hoje aqui eu acho que se a gente tiver muito é 10, né? Para vocês verem o quanto é difícil as pessoas continuarem, perseverarem na busca do conhecimento. Qualquer obstáculo, por menor que seja, tira a pessoa do foco, tira a pessoa do curso, tira a pessoa da meta, né? Sem falar nos famosos ataques que aparecem de todas as formas. Ataques espirituais, prejudicando a nossa saúde, sabe? Acontecendo acidentes, incidentes e várias outras situações complicadas para poder desequilibrar a gente. É um parente que tem algum tipo de problema de saúde, é um marido que implica, é uma esposa que implica. E isso aí a gente conhece como ataque. Por quê? Porque as trevas não querem que nós adquiramos o conhecimento. Elas querem que nós continuemos na ignorância. Por quê? Porque aí fica mais fácil para elas nos dominarem, para elas nos manipularem. Então, o que acontece? Todo tipo de situação para impedir que nós busquemos o conhecimento, né? Nós propusemos no início do curso, né? Acho que propomos no início do curso, que aqueles membros do Ser Humana que terminassem o curso, que completassem o curso com um mínimo de 90% de presença, teriam o direito a, vamos dizer assim, serem consagrados, receberem a consagração de sacerdote de primeiro grau, né, da Umbanda. Na época, isso chamou muito a atenção dos membros. E aí a sala lotou de membros, né? Agora, hoje aqui, ó, a gente olhando aqui, nos dedos de uma mão, os membros da casa. Né? Mais um pouquinho. Pois é, que continuaram, perseveraram. E infelizmente, a gente fica muito triste, né? Infelizmente a gente vê isso e a falta de conhecimento abre brechas para a mistificação, abre brechas para o animismo exacerbado, abre brechas para a manipulação de espíritos negativados, como por exemplo um quiumba que vem dentro do congá e se manifesta no aparelho mediúnico, se fazendo passar pelo mentor daquele médium. Isso é muito comum. E aí os médiuns não buscam esse conhecimento para poderem aprender a identificar a energia das entidades. Acha que tudo é a mesma coisa. E aí acabam sendo vítimas de todo tipo de manifestação negativada. Que é igual eu falei, vai do animismo à mistificação. E aí a gente vê tanto médium caindo, tanto médium se arrebentando, né? Energeticamente, espiritualmente, moralmente, né? Alguns aí que acabam sendo tentados pelo dinheiro, outros pela vaidade, outros pela luxúria. E aí acabam se perdendo. E aí é um mensageiro da luz a menos, um trabalhador da luz
a menos para impedir o avanço da escuridão, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós estudaremos a quarta vibração original. Nós vamos estudar a vibração original de Xangô e Yansan. Vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração, né? Agradecendo a toda a espiritualidade pelas graças e bênçãos recebidas e que possamos nos sintonizarmos com a nossa hierarquia espiritual para que possamos perseverar, insistir, não desistirmos. Porque a gente vê aí, ó, por exemplo, tinha pessoa que estava vindo assiduamente nas aulas, aí bateu o carro. Pronto, nunca mais pôs o pé aqui. Outra pessoa que estava vindo assiduamente nas aulas, aí de repente o trabalho dele trocou de horário. E aí nunca mais pôde vir. Então, que vocês que ainda persistem, que ainda eu os considero como os heróis da resistência, né? Não desistam diante de todos os obstáculos que ainda surgirão. E assim, precisamos sim do apoio da espiritualidade superior. E é por isso que a gente busca essa espiritualidade superior através da oração. Vamos fazer a nossa oração? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, protetor do planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, enfim, toda a hierarquia espiritual planetária e cósmica. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para a busca do conhecimento. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos por todas as graças e bênçãos recebidas. E é com este sentimento de gratidão no coração, ó Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos obter o máximo de aprendizado. E assim, ó Pai, pedimos a Tua permissão para iniciar a nossa aula, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, coroando este momento com luz, paz e harmonia, através da oração da Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos então dar continuidade à nossa aula. Vamos partir para o item 12.4 da nossa apostila, a vibração original de Xangô e Yansan. O termo sagrado Xangô primitivamente era Xingu, o qual depois pronunciou-se Xingó ou Xingô. Muito mais tarde foi fonetizado como Xanagá, mas
recentemente, outros povos, inclusive os africanos ocidentais, fonetizaram esse termo sagrado como Xangô. Esta linha reflete a justiça divina e os fenômenos da natureza. É o Senhor que afere em sua balança da justiça todas as almas. É o Senhor primaz da corrente elemental do fogo. Essa vibratória é também uma das componentes diretas da corrente das almas do Cruzeiro Divino, comandada pelo mediador orixá ancestral Xangô, o glorioso Micael, o Senhor da balança, da lei e dos destinos. Olha que interessante, né? A gente encontrar aí na personificação da vibração original de Xangô, né, como sendo um orixá ancestral Xangô, o glorioso Micael, muito conhecido por nós aqui como o Arcanjo Miguel, né? O Senhor da balança da lei e dos destinos. Por isso é que em muitas imagens do Arcanjo Miguel, ele está sobre o dragão e com uma balança numa mão e a espada na outra, não é? Pois é, porque ele representa a vibração energética de Xangô. Então observem que isso vai muito além do que um mito africano, vai muito além de uma personificação dessa vibração que viveu na África e que inclusive, segundo a lenda, tomou a esposa do irmão, né? Tomou a esposa de Ogum, que era Yansan, né? Para vocês verem o quanto isso é distorcido. É algo que está muito além do plano Terra. Nós hoje temos na figura do Arcanjo Miguel um logos galáctico. Quem já leu sobre os comandos estelares, como por exemplo o comando Ashtar, lá fala claramente do posicionamento do Arcanjo Miguel como um logos galáctico e Astar Sheran como uma personificação do próprio Arcanjo Miguel. Algo que está muito além, é muito maior do que o plano Terra. E aí vêm as pessoas e começam a criar mitos em cima de algo que é tão fantástico, é tão grandioso, é tão poderoso. E coloca atributos, qualificações, qualidades, características humanas em algo que transcende o plano humano. Prende-se aos conceitos mais puros e elevados sobre a justiça cósmica, promovendo a aferição kármica. Atualmente, sua atividade espiritual é cumprir a lei de ação e reação, ou seja, a lei kármica. É selecionar e examinar como dirigente das almas, iluminando o caminho a ser seguido e ajudar a libertarem-se dos grilhões milenares, dos enganos que escravizaram e escravizam a consciência até os dias de hoje. Olha aí, gente, uma justiça cósmica. É algo que transcende o plano Terra, promovendo a aferição kármica. Ou seja, o próprio conselho kármico está sob a jurisdição dessa vibração, para que a sua atividade espiritual faça cumprir a lei de ação e reação, que é a tão chamada lei kármica, que na verdade nada mais é do que a lei do retorno, de que toda a energia que você gera e emana para o universo retorna para você em forma de vibração. Então, essa vibração, ela traz
a justiça cósmica. Por isso, ela está vinculada ao processo de entrada e saída de espíritos do planeta Terra. Aqueles que buscaram, se libertaram dos grilhões milenares do erro, têm a oportunidade de deixar o planeta e ascender a planos maiores. Aqueles que não se libertam e que, pelo contrário, se comprazem no mal que praticam, são convidados a irem para outros orbes menos evoluídos que o planeta Terra. É uma energia que está muito além de um simples panteão de deuses. Respeito a questão africana, que é a forma que eles encontraram de contar histórias para os seus filhos, para que essas histórias fossem perpetuadas no inconsciente coletivo de toda a nação africana, mas é aquele mesmo princípio que a gente usa para explicar as parábolas de Jesus. Que Jesus, ele sabia que aquelas pessoas naquela época não estavam preparadas para saber toda a verdade. Então é por isso que ele ensinava contando histórias. Ele ensinava por meio de parábolas. E é assim que os grandes sacerdotes, os grandes líderes africanos também o fizeram, contando histórias para suas crianças, contando histórias para os seus jovens, para que essa história fosse passada oralmente de geração a geração e para que o conceito não se perdesse. Pelo menos ele ficou, houve modificação? Houve uma inferiorização dessa energia, dessa vibração, trazendo-a para o plano humano? Houve, mas ela não se perdeu. E isso é o mais importante, né? Traduzindo esses termos ou vocábulo Xangô, segundo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, que é aquele lá da língua abaenga, que era falada na primeira raça adâmica do planeta, que era a raça vermelha, nós temos Xingu, é o Senhor do Fogo Oculto. Xingó, o Senhor das Energias Ocultas. Xanagá, o Senhor do Fogo Sagrado. Xangô, o Senhor do Raio e da Justiça. Xá é Senhor e dirigente. Nagô, raio, fogo, alma. Xangô é o Senhor dirigente das almas. Olha que interessante, né? A gente vê aqui Senhor do Raio e da Justiça. Aí a gente vai analisar, estudando o panteão de deuses do passado, e a gente vê aí, por exemplo, na figura de Xangô, Thor, lá da mitologia nórdica, não é? Filho de Odin, que inclusive carrega um martelo e que depois é substituído por um machado. E isso nos traz a imagem do machado de Xangô. Legal a gente parar para analisar isso, né? E sobre a questão do Senhor do Raio, nós temos também, na mitologia grega, o deus Zeus, o Senhor dos Raios, não é? Então, lembra daquele filme, né? O Ladrão de Raios lá, como é que era o nome dele? Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Pois é, que mostra Zeus como o Senhor dos raios. Então a gente vê que em cada mitologia foi criada uma imagem para associar aos orixás, para que essa história não se perdesse. Interessante isso, né? Xangô representa o Senhor das almas ou do fogo etéreo. Cuida da lei do karma ou de causa e efeito. No plano físico, equilibra a pessoa nas capacidades e limitações que tem, vencendo arrependimentos, tristezas e inseguranças. É o orixá da justiça.
Yansan atua como o arquétipo de cabocla. O seu termo sagrado designa força, o poder, a potência que domina, pela força do vento e do atrito, a alma de tudo o que é destruído. É a potência que tem o poder sobre os espíritos desencarnados, sobre o fogo fátuo, o fogo que caracteriza a inteligência, o espírito. É a mãe dos ventos que controla os eguns, levando-os aos tribunais de Xangô para serem julgados. Legal, né? A gente parar para pensar assim, ó, uma energia, uma vibração apoiando a outra, como sendo aquela que guerreia para levar os eguns, ou seja, os espíritos. Egum não é um termo pejorativo não, tá? Egum significa espírito, tá? Desencarnado, para levá-los aos tribunais de Xangô para serem julgados. Interessante isso, né? Por isso que a gente vê aquele ponto de Yansan, né? Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. É Yansan, oiá, epa, rei, minha mãe guerreira, oiá, epa, rei. Legal, não é? Eu adoro esse ponto. Pois é ela que balança com o vento, que traz o movimento, que dá equilíbrio para que possamos fazer o bem. É assim a letra do ponto. Legal, né? Yansan atrai os eguns com a sua luz e os envolve com seus ventos para fazer com que cumpram a lei de ação e reação. Traduzindo o termo Yansan, segundo a coroa da palavra e o alfabeto adâmico, temos Ya ou Y, a potência, matriz, maternidade, mãe. Olha só, minha mãe guerreiro, Ya, epa, rei, né? Na ou Angô, né? É fogo. Angá, eguns, as, força, poder, Yansan, potência que controla os eguns. Legal, né? Por isso que tem aquela partezinha que fala: Senhora da Paixão, venha nos ajudar, Rainha de Ioiô, no trono de Iaiá, guerreia. É a guerreira que controla os eguns. Legal isso, não é? A atividade espiritual kármica da vibração original de Xangô e Yansan. Essa atividade vem através do mediunismo, onde sempre que podem manifestam suas atividades espirituais, quer seja através das preces cantadas, que são coroadas de imagens fortes, que sempre lembram a pedra como um obstáculo, o machado como aquele que corta os males, o curisco como o poder da luz das almas, ou o poder da justiça cósmica e etc. Em caráter hierático, Xangô trabalha no sentido de aplicar a lei, esgotando o karma passivo, incrementando a evolução e ao mesmo tempo o karma ativo, que nos fará livres do corpo e da alma. Tá vendo? Por isso que essa vibração de Xangô e Yansan, ela traz movimento para movimentar as energias para a aplicação da lei, esgotando o karma negativo e trazendo para nós a evolução através da prática do bem, ou seja, atraindo um karma positivo e ativo. O que a gente chama de Dharma, não é? Pois é, para nos fazer livres de corpo e de alma. Ou seja, nos libertarmos da roda de Sansara
e podermos caminhar rumo à evolução espiritual, partindo para novas moradas no universo. É o Senhor primaz dos movimentos radiantes, ou seja, do fogo sagrado, que tudo ilumina e tudo corrige através do seu poder radiante. Em se tratando de magia etéreo-física, atua dissipando as correntes pesadas das almas insubmissas e aflitas, e atua com tribunais no astral inferior, corrige o erro e o crime, neutraliza verdadeiros marginais, encaminhando-os às escolas corretivas ou às prisões ativas, isto é, aqueles em que o ser fica ligado a um compromisso de resgate e mesmo de vigia nas zonas condenadas do submundo ou nas zonas abismais. Olha que interessante. Pega seres para que esses seres possam se corrigir perante as leis kármicas e encaminha-os para serem os vigias, os carcereiros nas prisões das zonas abissais do submundo astralino do planeta Terra. Olha que interessante, não é? Ou seja, sempre vê esperança na possibilidade de redenção do espírito. Nem que seja levando esse espírito, encaminhando esse espírito para uma outra escola corretiva, como por exemplo um outro planeta escola, onde ele vai recomeçar a sua caminhada. É como aquele aluno que ele baderna tanto na escola, mas tanto, que ele é convidado a se retirar da escola. Mas os pais, sabendo que esse aluno não pode ficar a esmo, o matricula em uma outra escola. Ali, quem sabe uma escola mais rígida, quem sabe uma escola com outros padrões, com outros parâmetros, para poder ver se conserta esse aluno. A gente aqui, atualmente, a gente tem o costume de falar o seguinte, que aquele aluno que ele apronta demais na escola onde ele estuda, a gente fala de matricular esse aluno na escola militar, para ver se a escola militar endireita ele. Por quê? Porque na escola militar, a disciplina e a hierarquia são presentes o tempo inteiro. E eu vi muito aluno que era o cão chupando manga, baderneiro, terrível, que aprontava tudo na escola e que foi para a escola militar, chegou lá no colégio militar, mudou completamente. Claro, não foi da noite para o dia, mas mudou completamente. Então, às vezes, esse aluno que está aqui na escola Terra, que é uma escola tão linda, um planeta tão maravilhoso, com uma natureza tão exuberante, mas é aquele aluno que bota fogo no parquinho, que faz queimada, que desmata, que mata animais, que mata o próprio semelhante, que rouba, que estupra, que trafica, faz um monte de coisa errada. Ele é convidado a ir para uma escola onde não vai ter como ele fazer tudo isso. Onde ele será vigiado e monitorado 24 horas por dia. Quem faz esse processo? Quem ordena esse processo? Xangô. Neutralizam também correntes afetivas conturbadas e desajustadas das humanas criaturas, além de amparar aqueles que por algum motivo foram atingidos por seres do astral inferior. Ou seja, nós temos aqui a neutralização até de correntes afetivas conturbadas e desajustadas. Essas pessoas desequilibradas que a gente vê aí fazendo todo tipo de absurdo, né? Que quantas vezes a gente vê a pessoa cometer crimes e depois a pessoa ir lá e falar assim, mas por que você fez isso? Porque eu amava ela demais. Né? Feminicídio, todo tipo de crime aí que são tipificados na Lei Maria da Penha, e não só de homens para com mulheres, mas também de mulheres para com os homens. Aquela mulher que quando acaba um relacionamento, ela quer se vingar do cara a todo custo, ela quer arrebentar com ele a todo custo.
O ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, que o diga. Vocês se lembram do caso dele? Que ele, enquanto estava vivendo com a esposa, maravilha, largou da esposa, ela arrumou o dedo nele, dedurou todas as falcatruas que ele tinha feito no âmbito da política. E dá-lhe cadeia para o Celso Pitta. Parece que sim. Parece que ele largou ela, é aquela história, né? Largou ela pela tchutchuca, né? Mas aí ela arrebentou com ele. Não, mas aí, ótimo. Será que ela não vai colher os frutos dessa vingança lá mais na frente? Será que não? Porque ela está se vingando. Ela se vingou dele. A vingança é boa. A vingança é top. Eu vou me vingar. Hã? Ué, ela que botasse um nele ou então fizesse o que fez, largou e tomasse metade do patrimônio dele e pronto. Não, eu vou arrebentar com o cara. Não, exatamente, interessante, né? Enquanto estava lá no bem bom, ótimo, era cúmplice dele, nunca abriu o bico. A hora que foi trocada, aí agora eu vou pôr pra moer, né? Agora eu vou arrebentar com ele, né? Não, por que ela não fez o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu vou me separar de você, porque você tá aí me botando galho, né? Então eu vou me separar de você e eu quero tudo que é meu direito. Ele, eu não vou te dar. Ah, então eu vou abrir o bico. Se você não der, eu abro o bico. Será que ele ia deixar ela abrir o bico? De jeito nenhum, né? Ele ia dar tudo que era de direito dela. Só que não, eu quero me vingar. E a vingança, vocês sabem que ela traz resultados negativos. Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A vingança é complicada. Neutralizam também correntes afetivas, eu já li. Combatem a magia negra usando as energias ígneas, que tudo destroem e purificam. Por isso, gente, é que aqui no Ser Humana, quando a gente vai desfazer um trabalho de magia, qual é o elemento que é utilizado? O fogo. É sempre o fogo que é utilizado para combater a magia negra. Porque o fogo destrói, incinera, desintegra e purifica tudo. Então é por isso que nós utilizamos aqui, vamos desfazer um trabalho de magia, vamos utilizar a energia do fogo. Agora vai em outro lugar, tem um trabalho de magia feito contra você. Tá certo, o que nós vamos fazer para poder desmanchar? Não, traz um bode que eu arranco a cabeça dele aqui. Espera aí, vamos fazer uma sangria, vamos fazer um ebó com 20 litros de champanhe, com 50 litros de uísque, com 50 litros de pinga, com 10 galinhas preta, com 50 vela preta, com farofa de tudo quanto é jeito e patati patatá. Precisa disso? Não precisa. Isso aí eu chamo de open bar de encruzilhada. Só isso. Porque o que precisa para desfazer a magia negra? Energia ígnea, energia do fogo. Pronto. Simples assim. Então, por isso é que nós aqui, porque precisa desfazer um trabalho de magia que foi feito contra a Itálita. Itálita, traz um maço de vela. Pronto. A gente vai lá, acende as velas, quebra elas para quebrar a magia, joga numa vasilhinha e taca-lhe fogo com álcool. Pronto, acabou. Está queimado, está quebrado. Em vez de ficar fazendo open bar em esquina. Ninguém merece. Não, fogueira santa de Israel, já ouviu falar?
Pois é, exatamente. Ali vai lá, a pessoa vai lá e escreve os pecadinhos dela tudinho, coloca no envelopezinho, coloca uma quantia bem gorda de dinheiro e entrega. Aí eles retiram uma quantia gorda de dinheiro, que eles não são bestas, retiram o dinheiro e leva o papelinho para queimar lá no morro. É assim que a banda toca. Hã? Ah, trombou? Pois é. E isso quando não fazem igual eu já vi, né? Aceita até carro. Aceita não, toma. Aceita. Exatamente. Fogão, geladeira, carro, tudo, casa. Já vi gente entregar a chave de casa. Hã? Não. Agora? É porque demoliram. Não, construíram um negócio lá, não sei se é para pôr fogo, que é um trem de pedra. Ah, tá. Deve ser uma pira. Onde queima? Onde joga os trem lá para queimar. É? Deu ruim. Ah, tá. Ah, tá certo. Você subiu na caixa d'água? Eu já subi naquela caixa d'água lá. Lá em cima é legal. Eita. Pois é. Então, gente, não tem essa história de ficar fazendo open bar, não. Como é que é? Ah, mesmo, você foi queimar seu papelzinho, tô sabendo. Pois é. Então, gente, por isso que a gente usa energia ígnea. E é claro, o bispo lá, que é o dirigente dessa igreja lá, que eu não vou falar o nome, que senão ainda me cortam, ainda me bloqueiam, né? Ele estudou sobre magia negra. Ele não é bobo não, gente. O que vocês acham que eles fazem lá naquelas sessões de descarrego? É desobsessão, tá? O que vocês acham que eles fazem naquela reunião lá do amor, lá, como é que é? Terapia do amor. Ah, moleque, é altos trabalhinhos de magia. Amarraçãozinha, Eles... Exatamente. Eles fazem altas magias, altas macumbinhas lá, de amarração e tudo mais e tal, isso aí. Isso aí é técnica de magia. A tal da reunião dos 318, né? Dos 318 pastores orando por você. Pensa você ir num lugar onde tem 318 pessoas, 318 pastores orando por você, vibrando em cima de você. Menina, acontece milagre de tudo quanto é jeito. Porque a vibração é muito forte. É só a gente se lembrar do que acontecia na casa de Dom Inácio. Por que acontecia tanta cura, acontecia tanta coisa, e tanta cirurgia espiritual, e patati patatá? Porque ele tinha uma linha de 300 médiums, vibrando o dia inteirinho, para que aqueles trabalhos acontecessem. Então isso aí não é por acaso não, gente. O cara pegou aula de magia, tá? E eles sabem disso aqui e utilizam. Yansan reflete o princípio envolvente que dirige as almas desencarnadas para a função de lei kármica. O curisco, nas tempestades da vida e da morte, tem o poder de iluminar as almas perdidas na tempestade ou nos redemoinhos do tufão. A luz é o caminho da justiça em qualquer momento, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ou mesmo na outra vida. Ou seja, o socorro de Yansan não é só para nós aqui na fisicalidade, também é no plano espiritual. E esse corisco é aquela fagulha dos raios, que inclusive é muito comum as pessoas colocarem o nome em cavalo, né, de corisco, né, porque é faísca, né, então quer dizer faísca, um raio, né, muito rápido e patati patatá. Pois é, o corisco é o raio,
é a fagulha, é a faísca que ilumina as almas perdidas na tempestade. Quando você está num local completamente escuro, que tem um raio, que um raio corta o céu, não ilumina tudo ao redor? Pois é, ilumina o caminho das almas perdidas, nos redemoinhos da vida, trazendo luz e caminho para que as pessoas encontrem a justiça em qualquer momento de suas vidas, seja no plano físico ou no plano espiritual. Ou seja, no plano espiritual também há crescimento, também há evolução, também há despertar. Contrário a todos os ensinamentos que nós tivemos no passado, que sempre ensinaram a gente o seguinte: você tem que reencarnar para poder evoluir, para poder crescer, para poder expandir sua consciência. Porque no plano espiritual você não evolui. No plano espiritual você fica estagnado. Então você precisa reencarnar para poder ascender, para poder evoluir, para poder se iluminar. Não foi sempre falado isso pra gente? Pois é. Mas eles nunca caíram a ficha de que lá dentro dos próprios livros do André Luiz mostra o quanto ele evoluiu no plano espiritual. Não evoluiu grandemente no plano espiritual? Que ele chegou lá todo arrebentado, né, vítima de um câncer de intestino causado por uma sífilis e o uso de tabaco e álcool. Morreu, ficou nos planos umbralinos por 8 anos, justamente por pura ignorância, porque quando via os caravaneiros que iam fazer os resgates lá, ele se escondia e se fingia de morto, para que eles não viessem para incomodá-lo. Mas depois ele reconheceu e pediu ajuda, e a ajuda veio. Quando ele chegou lá no hospital, lembram o quanto ele era arrogante? Eu sou médico, eu entendo. Aí o rapazinho foi lá e colocou ele no lugar. Você era médico lá, filho. Aqui você vai limpar vômito. Aqui você não está pronto para poder ser médico, não. Mas ele teve humildade e foi crescendo e foi ganhando méritos até fazer parte de uma equipe de socorro espiritual, como nós vimos lá no filme Nosso Lar 2. Pois é. E em toda a saga dos 17 livros que são narrados por ele, ditados por ele e psicografados pelo Chico Xavier, não é? Então há crescimento no plano espiritual, sim. E Yansan auxilia nesse processo de iluminação, sim. Claro, vão querer que você reencarne como uma forma de resgatar as suas dívidas pretéritas de forma mais rápida, certo? Vão te estimular a reencarnar. Ó, Itálita, na última encarnação, você era um inquisidor e queimou Sebastião na fogueira, chamando ele de bruxo. Agora, nessa nova encarnação, você terá uma possibilidade de reencarnar e ajudar o Sebastião no crescimento espiritual dele, ajudá-lo a retornar para o caminho do crescimento espiritual. Você tem conhecimento porque você era do clero. Então, você tem a possibilidade de ajudar ele. Você aceita? Ah, aceito. Ah, então tá bom. Aí reencarna a Itálita e 50 anos depois topa com o Sebastião. E vai pôr o Sebastião na linha. Pronto. Mas esse negócio de que você só evolui no plano físico, não é verdade, gente. Isso aí é enganação, tá? Isso aí é para forçar as pessoas a reencarnarem o mais rápido possível, né? Mas a gente entende que o processo de crescimento, ele é contínuo.
O processo de evolução é contínuo. Não para. Não para. Claro, tem aquele serzinho que está lá agarrado no mal. Eu sou mal igual o pica-pau. Eu sou mal igual o pica-pau. Aí o que vai acontecer? Esse ser vai passar por um processo de decomposição astralina. Vai chegar um processo de ovoidização. Ou vai passar por um processo de licantropia, de zoantropia, de arborismo, né, de arborização, e vai ficar lá prisioneiro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, até que um dia ele acorde para a realidade. Mas paralisação total não acontece. Yansan é a certeza de não cairmos nos abismos do baixo astral. Com ela, o caminho só pode ser um, a luz da justiça. Olha que interessante, né? Os 7 orixás, os guias e os protetores de Xangô e Yansan, com os guardiões, que são os emissários da luz para as sombras e destas para as trevas, serventia dos orixás. Nós temos aí na linha de Xangô e Yansan, os orixás, o caboclo Xangô Caô, e o Exu, chefe de falange, chefe de legião, é o Exu Giramundo. O caboclo Xangô Pedra Preta e o Exu da meia-noite. O caboclo Xangô 7 Cachoeiras e o Exu Quebra-Pedra. O caboclo Xangô 7 Pedreiras, o Exu Ventania. O caboclo Pedra Branca, o Exu Mangueira. O caboclo 7 Montanhas, o Exu Corcunda. E o caboclo Xangô Agodô, o Exu das 7 Pedreiras. O que eu acho bacana, gente, das pedreiras, né? O Exu das Pedreiras. O que a gente vê aqui, algo muito interessante, é que dentro desses estudos, a gente fica sabendo o nome de entidades que poucos são lembradas hoje em dia dentro dos terreiros. Porque as pessoas, os médiuns, eles querem incorporar somente os Exus da moda. Igual, por exemplo, Exu Giramundo e Exu Meia-Noite. Ótimo. Esses a gente sempre vê aí se manifestando nas casas por aí, não é? Mas Exu Quebra-Pedra, já tinha ouvido falar? Exu Ventania. Exu Mangueira. Exu Corcunda. Exu das Pedreiras. A gente não ouve falar mais desses Exus. Nem dos caboclos, aqueles caboclos antigos que se manifestavam antigamente, verdadeiros chefes de falange, e que hoje ninguém ouve falar. O povo só quer incorporar Exu da moda. É o Exu Tranca-Ruas, é Exu Tiriri, é Exu sete encruzilhadas, não é? Ninguém quer incorporar o Exu 7 Cambota, ninguém quer incorporar o Exu 7 Catacumba, só quer ser o João Caveira, Exu Caveira, só os da moda. Eu conheci um médico quando eu tinha 8 anos de idade, quando chegava o Exu 7 Cambota, dava 7 cambotas. Olha aí, gente, que interessante. E quando ele fizia 7 cambotas, ele não ficava parado. Isso é o médico? Haja coluna, hein? Oi. É eu que escolho quem eu quero incorporar. Não. Não. Mas aí é que está o interessante. É porque o médium, ele está tão fascinado por nomes que ele tem que nomear o Exu com um nome que não é o correto. E o Exu que não está nem aí para rótulo, que não está nem aí para isso, deixa o médium ficar lá no quadradinho dele lá, e achando que está incorporando o seu tranca-ruas e está incorporando o Exu Corcunda.
está incorporando o Exu do lodo, está incorporando o Exu da lama, está incorporando os 7 catacumbas e está achando que está incorporando seu João Caveira, seu Tata Caveira, seu Tiriri, seu Giramundo, seu Tranca-Ruas. A pessoa fala que está sentindo energia desses aí e acha que conhece a energia, né? Exatamente. Mas tá lá, incorporando o Exu Corcunda. Só que o Exu Corcunda tá lá, né? Não, que se dane. Que ele quer falar que é o 7 encruzilhada, deixa ele falar. Não tô nem aí pra ele não. Deixa pra lá. Eu quero é trabalhar. Infelizmente é assim que acontece. E você já observou que realmente é assim hoje em dia? Você não vê um médium incorporando um Exu de nome assim pouco conhecido? Pombagira só quer incorporar. Eu tava rindo que outro dia eu tava falando, gente, daqui uns dias, todas as médiums que incorporam Pombagira vão incorporar só Maria Padilha, só Maria Mulambo, só Maria Quitéria, só Sete Saias, só Elite, Dona Rosa Caveira. As médiums não vão querer incorporar entidade como uma mais simples, não. É só a Pombagira menina, né? Quer incorporar só Pombagira de nome alto, só top. E esquecem dos trabalhos, da atividade das, vamos dizer assim, anônimas do plano espiritual, das entidades anônimas do plano espiritual. E como essas entidades não têm um pingo de ego, não têm um pingo de orgulho, não têm um pingo de vaidade, deixa pra lá. Quer fazer de conta que está incorporando o Exu fulano? Beleza, ótimo. A gente brinca muito aqui, né? Tá incorporando o Exu fofinho? Deixa incorporar o Exu fofinho. Não tô nem aí não. O importante é que eu tô trabalhando. Se ele está achando que é o Exu fofinho, deixa ele achar que é o Exu fofinho. Né? Eu acho... Não, isso. E é esse o correto. É esse o correto. Já vi entidade que o consulente chega... Ô, qual que é o nome do senhor, seu Exu? E ele... Filho, aqui eu sou só mais um trabalhador. Me chama de irmão. Pronto, me chama de irmão. Eu sou só mais um irmão. Diferença entre nós dois é porque você tá daí e eu tô de cá. Sou só mais um irmão. E pronto, vida que segue. Oi? Exatamente. Entidade sábia, ela dá o nó e não fala o nome. Igual as entidades que trabalham lá na equipe médica, eu já observei que elas não falam. O consulente às vezes pergunta, daí qual que é a entidade que estava com você lá hoje? Faço a mínima ideia. Ué, mas como assim? Tava uma entidade lá. Eu vi que tinha uma entidade com você. Tá, eu sei, mas eu não sei o nome dela não. Igual até outro dia virei para casa e falei para ela, você viu a entidade que estava comigo? Ela falou, eu vi. Eu perguntei para ela, me explica a entidade. Ela falou assim, era um inseto gigante, mas que tinha bico. Eu fiquei assim, uai. Deve ser híbrido entre ave e inseto. Eu falei, não, tem inseto que tem bico. Na boa. É tipo aquelas garrinhas que a gente vê daquelas... Sabe aquelas formigas cortadeiras? Vocês já viram que elas têm umas garrinhas? Pois é, mais ou menos aquilo ali. Que aí, para a nossa visão, se assemelha a um bico. Né? Então, é simplesmente isso aí. Oi? Normalmente... Na boa, vai lá, utiliza a energia, me intui a fazer as coisas, igual, por exemplo, teve uma médium que ela disse que estava sentindo uma dor de cabeça imensa, aí ele me mandou colocar a mão na testa da pessoa. Aí eu coloquei. Ele me mandou descer o dedo e vir aqui numa certa região da cabeça e apertar. A hora que eu apertei, a mulher chega a dar um pulo. Aí ele falou assim, é aqui que tá doendo. E eu falando, é aqui que tá doendo, né? Ela,
Aí ele foi e falou para ela, através do meu aparelho, é aqui que está um chip implantado, eu vou retirar. Foi lá, fez o processo, retirou, desintegrou, foi lá, cauterizou, curou, regenerou, pronto, acabou. A hora que a médium saiu da sala, ela mesma já falou assim, diminuiu 80% da dor só na retirada do aparelho. Ele falou assim, até o fim da reunião você não vai estar sentindo mais nada. Pronto. Pergunta quem é? Sei lá, principalmente porque os nomes dessa turma aí é tudo estranho pra gente, não é pronunciável na nossa língua. Faça a mínima ideia. Eles não têm essa vaidade de ficar dando nome. Eu sou do Comando Asta, eu sou o Cryon, eu sou o Starhair, eu sou o top da galáxia. Eles não têm disso. Você contar isso para pessoas que não acreditam que você está sendo usado para pessoas como médico por um inseto. Mas é um inseto gigantesco. Um insectoide gigantesco. Porque na verdade eles não são insetos, tá? Isso aí a gente deixa claro. É porque a nossa mente é que tem que associar a algo que se parece com aquilo. Então a gente vê um ser todo doido lá, cheio de pernas, com asa e anteninha. Aí você olha e isso parece uma barata. Aí é igual ela falou, lembra um louva-a-Deus. Aí, então é um louva-a-Deus. Lembra uma barata, nossa, uma barata, lembra um besouro, lembra uma formiga gigante, lembra uma cigarra. Então, nossa, é uma cigarra gigante. Não, é porque a nossa mente é que faz correlação com algo que a gente já conhece. Mas na verdade, eles não são, como a gente chama, insetos. Não são. E aí a gente associa, mas não são. Vamos lá, gente, os guias. Caboclo Sol, olha só, Caboclo do Sol e da Lua. Caboclo Pedra Roxa. Caboclo Cachoeira. Caboclo Ventania. Caboclo Rompe Fogo e outros. E os protetores? O caboclo Quebra Pedra, o caboclo Itapiranga, o caboclo Sumaré, o caboclo do Raio, o caboclo Pedra Verde e outros. E aí nós demos somente os Exus guardiões dos orixás, porque senão se a gente fosse colocar o Exu de cada um desses aí, a gente ia ficar a noite inteira, né? A atuação das entidades da vibração original de Xangô e Ansan. Os orixás menores dessa vibratória, lembrando que nós temos os orixás tronados, nós estamos falando dos orixás menores, tá? Quase não baixam, podendo fazê-lo raramente, em geral em giras mediúnicas ou para dar mensagens ou consultas ligeiras, embora profundas, quando haja necessidade premente da atuação dessa linha. Essa premência deve-se aos casos kármicos tormentosos que necessitam de uma alternativa ou esclarecimentos diretos por quem é de direito, no caso dos orixás de Xangô, fazendo algo muito interessante aqui, né? Esclarecimentos diretos por quem é de direito, no caso, os orixás de Xangô. Receber um espírito, receber orientação, ou uma equipe receber orientação sobre a questão de leis kármicas, lei de ação e reação, lei de retorno. Ninguém melhor do que entidades que estão ligadas a essa vibração, que tem conhecimento de caso. É igual você tá com uma ação na justiça e contrata um engenheiro para te representar. Vocês acham que o engenheiro vai dar conta de resolver a questão para você? Ele não vai saber fazer uma petição inicial. Ele não vai saber fazer uma resposta da defesa. Nada. E aí? Aí você contrata um advogado
o advogado vai lá, não, isso aqui tem que entrar com ação assim, assim, assim. Ou então você está respondendo, ótimo, isso aqui a gente tem que fazer uma resposta à acusação, assim, assim, assim. E tudo direitinho. E vai te encaminhar para o caminho certo. Para que você não fique perdido igual segue em tiroteio. Então as entidades da linha de Xangô fazem esse trabalho de direcionamento. Bacana isso, né? Só baixam se o médium estiver em perfeita sintonia com os mesmos e no grau próprio, é claro. Ou seja, se o médium estiver numa vibração negativa, esquece. Se o médium for trambiqueiro, se for aquelas pessoas que passam a perna em todo mundo, aquelas pessoas que devem e não paga, aquelas pessoas de má índole, de moral discutível, esquece, eles não baixam. Os guias baixam mais, né? Ou seja, eles sempre chegam mais do que os orixás, né? Menores. Mas, devido à grande atuação no campo emotivo do médium, exigem que o mesmo esteja sem emoções obsessivas e outras que fujam por completo da atividade mediúnica. Médium em desequilíbrio nem guia recebe da vibração de Xangô. Só que umba. Só que umba. São entidades que levam seus médiuns dentro de determinados conceitos, não admitindo erros sobre erros. São pacientes e tolerantes, mas no tocante à disciplina moral e mediúnica, são rígidos, embora não inflexíveis. E se o médium não estiver dentro dos padrões morais vibratórios adequados, enviam através do entrecruzamento vibratório emissários no grau de protetores de outra frequência vibratória, em geral de Ogum ou de Oxóssi. Olha só, para vocês verem, né? Eles são tão caxias que eles cobram do médium uma atitude ilibada. Moralmente, eticamente, tudo, em tudo. Então, se você para pensar, você acha que uma entidade desse padrão vai baixar naquele médium que gosta de torar uma cervejinha, ir pro boteco? De jeito nenhum. Aquele médium que gosta de uma farra, aquele médium que fuma o cigarrinho do capeta, aquele médium que usa droga, aquele médium que frequenta locais impróprios, aquele médium que apronta de todas as formas no quesito moral, não mesmo. Eles nem perto chegam. Quando há necessidades em que não tem jeito, aí eles se utilizam do entrecruzamento vibratório e aí trazem emissários no grau de protetores de outra vibração, como por exemplo Ogum ou Oxóssi. Aí tem aquela lei, né, que muita gente fala, terreiro onde vibra a energia de Xangô, caboclo de Ogum não bota o pé. Já ouviram falar disso? Pois é mito. Isso é coisa de folclore. Isso aí é superstição criada lá na África. Isso aí não existe. Porque aí um emissário de Xangô precisa dar uma informação, precisa dar uma consulta, precisa fazer um atendimento, mas a vibração está baixa, vem um de Ogum na boa para poder tratar. Vem um de Oxóssi na boa para poder tratar. Então, esquece essa história de que existe essa rixa entre os orixás, tá? Quando encontram bons médiuns, além da incorporação, utilizam-se de outras formas mediúnicas, tais como a clarividência, a clareaudiência, a irradiação intuitiva, dentre outras. Encontrando bons médiuns, eles nadam de braçada, gente. Eles fazem o trabalho, assim, um trabalho de primazia, utilizando vários recursos mediúnicos, não só a incorporação, mas também a clarividência, a clareaudiência, a irradiação intuitiva, a psicografia, várias faculdades mediúnicas.
Os protetores atuam mais no dia a dia dos terreiros, neutralizando o ambiente emocional negativo e direcionam entidades negativas e desorientadas que acompanham as pessoas nas sessões de caridade ou de atendimento público. Por isso é que aqui no nosso trabalho nós fazemos a evocação dos falangeiros de São Miguel Arcanjo, da vibração de São Miguel Arcanjo. Fazemos a evocação do comando Asta, do comando temporal, do comando Acarium, do comando de Orion, do comando Siriano. Por quê? Porque eles vêm e direcionam as entidades negativas que estão acompanhando as pessoas. Por isso é que nós sempre falamos, nós sempre falamos da rede magnética, a criação da rede magnética para fazer o resgate, o arrebatamento. Pode deixar, não tem problema, não precisa não. O arrebatamento dos espíritos que vêm acompanhando os médiuns, acompanhando os consulentes, acompanhando os visitantes, aqueles que buscam aqui um pronto-socorro. Vocês já ouviram a gente falar isso na abertura, não ouviram? Pois é esse trabalho que nós evocamos, é essa falange que nós evocamos. Os guardiões da luz, os caravaneiros do amor, a legião dos servos de Maria, não é? Para poderem vir fazer esse encaminhamento das entidades desorientadas que acompanham todas as pessoas. Não é só os consulentes não, os médiuns também. Porque tem muito médium que ele vai passando na rua e ele é uma bola de luz. A entidade olha, o espírito olha aquela bola de luz e fala: ui, eu vou seguir essa bola de luz. E vem igual um insetinho seguindo a lâmpada. E vem. A hora que chega aqui, a entidade passa a rede magnética e carrega ele para ser tratado. E aí encaminha, como a gente diz, né, para os hospitais espirituais, para as colônias espirituais, para as clínicas espirituais, para as casas de repouso, de acordo com a necessidade de cada um deles. São portentosos no combate das correntes de magia inferior, desmantelando verdadeiras falanges do crime, com os seus magos negros sumamente frios e cruéis. Olha só, mais uma falange de combate aos magos negros, às falanges inferiores. Lá nos livros do Robson Pinheiro, principalmente A Marca da Besta e Senhores da Escuridão, lembra dos falangeiros do Arcanjo Miguel atuando no combate aos espectros, aos dragões, não é? Pois é, aos magos negros, pois é, vibração da linha de Xangô, atuando contra esses malfeitores, que são frios e cruéis. As entidades de Xangô estão diretamente ligadas à corrente das almas santas do Cruzeiro Divino, que é de ação e execução sobre o planeta Terra. Embora raros na atualidade do movimento umbandista, são entidades indispensáveis na preparação dos novos tempos, que quando chegados terão em Xangô seus prepostos, os princípios condutores, os prepostos, os importantes condutores do movimento umbandista. 2024 é um ano regido por Xangô. Ano de Xangô. Então, será que nós estamos num movimento importante? Os tempos são chegados da regência de Xangô durante todo o ano para ajudar nesse processo de mudança? Chegará a hora de Xangô, com toda a sua justiça sagrada, que norteará os destinos de nossa casa planetária. Chegou essa hora. 2024 está aí, gente? Então, de agora em diante, de 2024 para frente, a separação do joio e do trigo vai se acentuar.
Se vocês já acharam que foi punk de 2020 para cá, é porque vocês não sabem como que será daqui para frente. Oi? Era mais fácil, né? Mas a transição é como se fosse aquela tempestade que vem para limpar. Esse momento pelo qual nós estamos passando é o momento daquela faxina na casa, em que você vai ter que estar lá com a casa imunda, suja, e aí você resolve fazer uma faxina. Você não tem que mexer em tudo, arrastar móveis, tirar as coisas, tudo. Mexer na casa inteirinha para depois melhorar? Pois é assim que a banda toca, é assim que o trabalho vem acontecendo. É essa faxina que está acontecendo e vai se acentuar mais e mais, principalmente a partir agora de 2024 até por volta de 2027. Até 2027. Na verdade, aí de 2027 para lá vai começar a diminuir, mas a realidade é essa. Vai se acentuando mais e mais a partir de 2024 agora, que é o ano de Xangô. E aí depois só vai aumentando até chegar em 2027. Aí depois começa a voltar. Olha, o ápice mesmo vai ser 2025, 26. Já há em raros templos e terreiros a presença de Xangô, entidades no grau de orixás, guias e protetores. Olha só, raros templos e terreiros têm a presença de Xangô no grau de orixás menores, guias e protetores. Porque geralmente está só no nível de protetor. E olha lá, porque até para incorporar um protetor, uma vibração no nível de protetor, os médiums têm que estar ok. Agora médium que faz tudo quanto é tipo de coisa errada, que se esquece que ele é médium 24 horas por dia, que acha que ele é médium só depois que ele bota o pé dentro do terreiro, não recebe uma vibração dessa nunca. O que acontece é abrir brecha para o animismo, isso sim, mas receber entidade desse grau não recebe mesmo. Yansan é a aplicadora da lei na vida dos seres emocionados pelos vícios. O seu campo preferencial de atuação é o emocional dos seres. Ela os esgota e os redireciona, abrindo-lhes novos campos por onde evoluirão de forma menos emocional. Ela rege o polo passivo e é positivo e é passivo, pois suas irradiações magnéticas são retas. Suas irradiações magnéticas são circulares ou espiraladas. Olha só que interessante. Na verdade, aqui comeu um não são, né? Suas irradiações magnéticas não são retas, são irradiações magnéticas que são circulares ou espiraladas. Por isso que a gente vê, quando a gente vai fazer um curso de iniciação à geometria sagrada, qual é o símbolo que a gente aprende a trabalhar? O espiral. Porque está ligada à geometria sagrada de São Miguel Arcanjo. Legal isso, né? Hã? Espera aí, como assim? Traduz para mim. Mais ou menos assim. Yansan aplica a lei nos campos da justiça. Uma de suas atribuições é colher os seres fora da lei e, com um de seus magnetismos, alterar todo o seu emocional. Olha só a energia do espiral. Tanto que o nosso espiral, quando a gente senta debaixo dele para meditar, a gente fica observando em que sentido ele vai girar. Se ele gira no sentido horário, ele está trazendo energia para a gente. Se ele gira no sentido anti-horário, ele está tirando a energia da gente. Desparafusando a energia. Então, realmente, essa energia do espiral é muito poderosa. Por isso a gente vê
sempre a vibração de Yansan sendo denominada como o redemoinho dos ventos. Por isso que a gente evoca o povo de Yansan como o povo dos ventos, né? Alterar o seu emocional, mental e consciência, para só então redirecioná-lo numa outra linha de evolução, que o aquietará e facilitará a sua caminhada pela linha reta da evolução. Suas energias densificam o mental, diminuindo o magnetismo e estimulam o emocional, acelerando suas vibrações e a cura. Com isso, o ser se torna mais emotivo e facilmente é redirecionado. Mas quando não é possível reconduzi-lo à linha reta da evolução, suas 7 intermediárias cósmicas atuam e paralisam o ser e o retém em um dos campos de esgotamento mental, emocional e energético, até que ele se esgote de seu negativismo e tenha descarregado todo o seu emocional desvirtuado e viciado. Olha só que fantástico, hein? Por isso que fala, né? A Senhora da Paixão, venha nos ajudar. É justamente porque ela vai no nosso emocional, vai no nosso energético, para descarregar toda aquela energia negativa que a gente carrega, toda aquela energia que nos desequilibra, até que a gente se limpa de tudo isso, para que nós possamos caminhar na linha reta, no caminho de direção para a espiritualidade, para a deidade, para com Deus. É a verdadeira função da religião, né? Que a gente fala que a função da religião é religar o homem a Deus, a deidade, não é? Pois é, o homem, por mais que ele tenha uma, vamos dizer assim, uma índole boa, se ele não tiver um princípio de religiosidade, não estou falando nem de religião, um princípio de religiosidade interna com ele, para que ele possa ter essa conexão com Deus, ele vai ficar andando em círculos. Aí, se ele tem esse amparo para poder seguir a linha reta, vem esse amparo e dá a mão dele e conduz ele numa linha reta para Deus. E aí a gente vê aquela regrinha, né? Que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, traz o caminho de ligação de forma reta, que é bem mais rápido. Como seus campos preferenciais de atuação são os religiosos, é ela quem envia ao tempo os eguns fora da lei no campo da religiosidade. Olha que interessante, hein? Ela pega esses eguns perdidos e encaminha para o campo da religiosidade. Por isso que a gente fala que os maiores devedores são os médiuns. E quanto maior a mediunidade, maior a dívida. Emmanuel sempre disse, mediunidade no presente é dívida no passado. Então, isso aí é característico. Pegar antigos foras da lei e trazê-los para o mundo da religiosidade. E aí vão ser dirigentes de centro espírita, serão pastores, serão padres, serão pais de santo. Infelizmente, alguns deles acabam caindo, tropeçando novamente e acabam se perdendo novamente, como a gente tem tantos exemplos aí, né? Ela aplica a lei, que é a justiça divina, e transforma os seres desequilibrados com suas irradiações espiraladas, que o fazem girar até que tenham descarregado seus emocionais desvirtuados e consciências desordenadas. Yansan, guerreira, senhora dos ventos, raios e tempestades. Forte isso, né? Olha só. Yansan, guerreira, senhora dos ventos, raios e tempestades.
Manifestações mediúnicas da vibração original de Xangô e Yansan. Essas entidades atuam no campo astral do médium, na região do chakra cardíaco, que no corpo físico é o plexo cardíaco perto do coração, atuando também no nó sinusal, o marca-passo cardíaco, o qual marca o ritmo e a frequência cardíaca e astralmente o ritmo vibratório de absorção energética. Atuam na respiração, no mental e na região cervical, produzindo na manifestação mediúnica ligeiras alterações fisionômicas, psíquicas, vocais e etc. A ligação fluídico-magnética dessas entidades começa com uma ligeira sensação que vem pelo alto da cabeça e depois atinge o pescoço, fazendo-o rodar levemente, ora para a direita, ora para a esquerda. Os fluidos de contato descem rapidamente, tornando a respiração ofegante e aumentando a frequência e a força de contração cardíaca. Assim se entrosam no corpo astral, reproduzindo no corpo físico denso certos arrancos, quando então pegam rapidamente o psiquismo, o sensório e a motricidade do médium. Sua chegada é caracterizada por um brado que se ouve bem como caô, né? Caô, cabecile, não é? Parecendo um trovejar surdo, o qual, na magia do som, harmoniza a mistura fluídico-vibratória, médium e entidade. A Yansan chega como se estivesse abanando um leque. É suave e forte. Suas incorporações são fortes, mas sem nenhuma forma de exibição. Falam pouco e de maneira bem audível. Dão consultas rápidas e profundas. Usam com sabedoria certos movimentos do elemento ígneo, trabalhando em geral com vela acesa e água de cachoeira, onde dissipam e fixam vibrações. Fazem também o uso da fumaça dos charutos, potente liberador de energias morbosas, fazendo através desses elementos aéreos certas densificações no corpo etérico do médium através de complexa mutação de elementos. Olha que interessante aqui, falando do uso do charuto. Em algum momento falou que ela fuma o charuto? Que ela traga o charuto? Não. O máximo que uma entidade faz é puxar a fumaça para dentro da boca, ali dentro da boca do médium, ela impregna essa fumaça com fluidos espirituais e também os fluidos do médium, e aí o médium bafora essa fumaça no consulente ou no ambiente. Não tem esse negócio de entidade tragar a fumaça, não. Então, se algum dia você vê um médium falando que está incorporado com a entidade de Yansan e com um charuto na mão e ele puxando a fumaça e a fumaça saindo pelo nariz, ali ele tragou. Aquilo ali não é a entidade, aquilo ali é o médium, tá? A entidade não traga. E muitas vezes ela só acende o charuto, ela não usa nem na boca. Ela usa o charuto como se fosse um defumador. Ela não põe nem na boca. E utiliza isso para poder limpar a energia, né? Quando incorporados, falam de maneira atrativa para quem os ouve. Suas preces cantadas ou pontos traduzem fortes imagens que em geral são cantadas de forma grave e traduzem ou alertam sobre a lei divina e o karma, embora metaforizadas como pedras, cachoeiras e etc. Não é assim que é sempre o ponto, não é? Igual, olha só, com uma força tão grande, né? Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. É Yansan, oh iaê, parrei, minha mãe guerreira, oh iaê, parrei. Tá vendo? É uma força muito poderosa. Os pontos são maravilhosos, é muito forte.
Seus sinais riscados são de extrema beleza, formando conjuntos harmônicos e demonstra em todos os detalhes profundo equilíbrio. Dão a flecha, a chave e a raiz, pontos riscados de alto cabalismo que movimentam muitas energias e seres espirituais afins. São verdadeiros emissários superiores da ordem e da justiça cósmica. Isso é forte, hein? Eu estou gostando dessa energia da linha de Yansan e Xangô. Bem a cara do Xerém. Relações da vibração original de Xangô e Yansan. Xangô é o dirigente das almas. A energia vibrátil é o poder do conhecimento. A glândula é o timo. O chakra é o cardíaco com 12 pétalas e de cor verde. Em sânscrito, o nome desse chakra cardíaco é Anahata. Força sutil, hídrica e ígnea. O elemento é a água e o fogo. A cor vibratória, o marrom. Geometria sagrada, o quadrado. O signo zodiacal, peixes, que é de 21/2 a 20/3, e Sagitário, que é de 22/11 a 21/12. O astro regente, Júpiter, não é à toa, né? O maior planeta do nosso sistema solar e o mais evoluído de todos. Anjo mediador, Arcanjo Miguel. Nota musical, Sol. Vogal, o Y. O número sagrado, o número 4. Metal, estanho. O mineral, ametista e topázio. Horário de vibração, das 15 às 18. Dia ideal, a quarta-feira. Atributo, sabedoria. Ponto cardial, oeste. Chefe de legião, Xangô, Caô. Exu guardião, Exu giramundo. Essência volátil, mirra e outros. Ervas solares, louro e outras. Tem mais um monte que a gente vai ver daqui a pouquinho. Flor, o lírio branco e outras. A erva do Exu, mangueira, folha de mangueira e outras. O mantra, o arada. Yansan é a potência que domina. A energia vibrátil é a luz da justiça. Glândula é o timo. O chakra é o cardíaco também, com a cor verde. O nome do chakra, Anahata. A força sutil, hídrica e ígnea. O elemento, água e fogo. Cor vibratória é o verde. A geometria sagrada, o quadrado. O signo zodiacal, peixes e Sagitário também. O astro regente também é Júpiter. O anjo mediador também é o Arcanjo Miguel. Nota musical também é Sol. Vogal também é Y. Número sagrado também é o 4. O metal é o estanho. O mineral, ametista e topázio. O horário de vibração das 15 às 18 horas. O dia ideal, a quarta-feira. Atributo irradiante, sabedoria. Ponto cardial, oeste e sul. Chefe de legião, Xangô Caô. Exu guardião, Exu giramundo. Essência volátil, mirra e outros. Ervas solares, louro e outras. A flor, o lírio branco e outras. A erva do Exu, mangueira e outras. O mantra, o arada. Agora vamos ver a magia vegeto-astromagnética original da vibração de Xangô e Yansan. É aquele mesmo método que a gente sempre faz com as outras linhas. A gente vai passar para vocês as informações e não vamos ficar repetindo e explicando banho não, porque é tudo muito parecido, certo? Nesta categoria enquadramos o uso de banhos e ervas, defumações e as essências sagradas. O banho de ervas. Cada vibração está em consonância com determinado astro ou planeta, e isso se deve às finalidades vibratórias do dono espiritual da vibração original. As ervas mais afins a Xangô e Yansan são as que recebem mais diretamente as influências de Júpiter. É o lírio de cachoeira, é o fedegoso, é o abacate, aí ó gente, eu não
não sei arrumar erva de Xangô. Abacate, alecrim do mato, manga, goiaba, erva tostão, parreira, olha só, quem tem pé de uva em casa, limão de Iansã, louro e outras. Ou seja, não dá para você falar que não conhece as ervas dessa vibração. É muito fácil. Qual que é esse limão de Iansã? Eu não conheço esse limão de Iansã. Você conhece, Thalita? Limão de Iansã? Deve ser aquele limãozinho espinhento que eles usam para fazer cerca viva. Será que não é não? Eu não... Eu acho que não é não. Eu fui pesquisar para me fazer o tal da macia. Deu aquele limão amarelo, tipo siciliano. Aí eu não sabia, eu não sei. Vê aí, Xerém. O que você acha para nós aí? Não, siciliano. Banho de elevação ou banho litúrgico? As ervas de Júpiter não devem ser usadas nesse tipo específico de banho. Banho de elevação ou litúrgico não se usa as ervas que a gente citou acima. Como que nós vamos usar? Os médiuns dessa vibratória que necessitarem do banho de elevação devem fazê-lo obedecendo os critérios expostos na linha vibratória de Orixalá, pois somente as ervas solares ou muito excepcionalmente as ervas lunares podem ser utilizadas nesse banho. Lembra que a gente explicou isso na aula passada também? Então, banho de elevação ou litúrgico não se usa as ervas de Júpiter, ok? O banho de desimpregnação ou de descarga, o famoso de descarrego, né? A finalidade desse banho é eliminar as cargas negativas que ficam agregadas na aura ou no corpo etérico, que nesse caso podem lhe causar várias doenças, como por exemplo os distúrbios cardiovasculares, oscilações da pressão arterial, espasmos coronarianos, distúrbios do ritmo cardíaco, em geral sístoles de ordem supraventricular. Olha só, gente, é algo muito ligado à energia do sistema circulatório e do sistema cardíaco. Doenças que podem ser eliminadas e evitadas se utilizando o banho de descarrego da vibração de Xangô e Iansã. Quando o ser é muito atingido, as perigosíssimas sístoles ventriculares e os bloqueios vários da condução intracardíaca podem levar o indivíduo até o desencarne, mostrando como se eliminam esses efeitos deletérios através do banho de desimpregnação ou de descarga. Estes banhos com as ervas de Júpiter são muito úteis no combate a todas as mazelas, especialmente para os males que afetam a organização astroetérica, influindo na parte psicoemotiva do ser, podendo acarretar graves distúrbios cardiocirculatórios. É igual eu falei, olha só. Perfeito para poder a pessoa fazer para evitar problemas cardíacos e circulatórios. Como que é preparado esse banho? As ervas deverão ser colhidas verdes, na lua crescente principalmente, e nunca na lua cheia ou na minguante, na quantidade de 1, 3, 5 ou 7 ervas, de preferência colhidas, lavadas e preparadas na hora favorável de Júpiter, ou no horário vibratório de Xangô, que é das 15 às 18 horas, ou no dia favorável à vibração, que é na quinta-feira. Lavar e macerar as ervas, colocando na vasilha indicada sobre uma mesa, uma vela branca acesa dentro de um pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, com orações e pensamentos harmonizantes. Acrescenta-se a água fervente e se espera esfriar, sempre utilizando água pura. Após o banho de higienização, que você toma lá com seu sabonetezinho Febo, volta-se para o sul e toma o banho com as ervas, deixando-as passarem pelo corpo todo, dos ombros para baixo.
certo? Então você vai tomar o banho com as ervas, deixa elas passarem pelo corpo. Vai colocar sob os pés pequenos pedaços de carvão para que fixarão as cargas que as ervas deslocarem. Com a aura limpa, o indivíduo torna-se menos suscetível a construir distúrbios passageiros ou até aqueles mais graves. É normal indivíduos com esses tipos de sobrecargas terem muitas oscilações na pressão arterial e na frequência cardíaca, além de moléstias mais graves, como os distúrbios vasculares e cerebrais, acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC, né, ou os derrames, né, infartos e acidentes hemorrágicos. Os detritos das ervas devem ser despachados em água corrente junto com os carvões. O banho de fixação ou ritualístico é um banho essencialmente mediúnico para precipitar em maior abundância fluidos etéreo-físicos do médium, que facilitarão a ligação fluídico-vibratória com o seu guia espiritual. Leva em sua composição ervas da vibração do médium e da vibração da entidade atuante. No caso de serem diferentes, se forem iguais, as ervas serão somente as da vibração de Xangô, sendo o banho preparado como se fosse um banho de elevação. Caso as vibrações sejam diferentes, o banho ritualístico terá as ervas da vibração do médium misturadas com as da vibração da entidade na proporção de 2:1. Isso aí a gente já explicou várias vezes. E sempre na vasilha indicada, que é aquela de louça branca ou ágata, tá? Como neste caso a vibração do médium é Xangô, as ervas, tanto a do médium como as relativas à entidade, serão colhidas em uma hora favorável de Júpiter, no período compreendido entre o início da lua nova e o final da lua crescente. Ou seja, todas as ervas, não interessa se é só de Xangô ou se é da entidade que vai trabalhar naquele dia, que o médium vai fazer a limpeza, todas as ervas são colhidas sempre na hora favorável de Júpiter e nesse período que eles falam, né, da quinzena de luz, que é no início da lua nova e o final da lua crescente, ok? Preparo. Após colhidas, lavadas e trituradas, as ervas são colocadas na vasilha e acrescenta-se a água quente, a água pura. Espera que esfrie e retira-se as folhas coando o sumo. Tem que coar. Os restos das ervas podem ser encaminhados a um rio ou mata. Na preparação do banho, deve ficar sobre a mesa uma vela branca acesa dentro de um hexagrama, que é a estrela de 6 pontas. O banho deve ser tomado com o indivíduo voltando-se de costas para o ponto cardial oeste ou leste. E as ervas, na verdade aqui é só o banho, porque você coou, né? Esse banho é coado. O banho passa dos ombros para baixo, ok? A defumação. As ervas devem ter sido colhidas na lua nova ou na crescente e numa hora favorável de Júpiter, e queimar num braseiro de barro. É a mesma metodologia. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, para eliminar as cargas morbosas e pesadas, e deve o interessado voltar-se para o ponto cardial sul e tomar a defumação de frente e pelas costas, mentalizando tanto quanto possível a cor vermelha se quiser afastar um mal físico, a cor amarela se quiser afastar um mal de ordem astral e a azul se quiser afastar um mal de ordem mental. As ervas serão usadas na quantidade de 1, 3, 5 ou 7, devendo neste caso serem misturadas com casca de limão seca. Esta defumação serve também para descarregar uma gira de terreiro, serve para o ambiente doméstico ou qualquer local que se queira desimpregnar, principalmente formas pensamento ou egrégoras inferiores. Ou seja, quer defumar sua casa, quer defumar sua empresa, quer defumar o seu salão, quer defumar a sua oficina, quer defumar a gira de terreiro, quer defumar você mesmo, quer defumar seu carro, pode, tá bom? Vamos para as essências?
As essências. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua e em qualquer horário e devem obrigatoriamente passar pela cabeça. As essências que mais se harmonizam com a vibração de Xangô são mirra, bálsamo e alecrim. O preparo e o uso do banho vai ser conforme a linha vibratória de Orixalá, ou seja, é simples. Só você ir lá na linha vibratória de Orixalá, ver como que é o banho de essências. O banho de essência dessa vibratória é igualzinho, só muda o aroma, né? Que pode ser de mirra, bálsamo ou alecrim, tá ok? E você vai mentalizar durante o banho a cor verde pura, né? Legal a gente ver isso. Gente, nós faltamos alguns minutinhos para encerrar a nossa aula e eu não vou entrar na vibração original de Yorimá e Nanamburucum não, para a gente não fazer confusão com as linhas, tá? Então a gente vai permanecer aqui, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente dá continuação ao nosso estudo falando a partir da vibração original de Yorimá e Nanamburucum, tá ok? E aí a gente vai explicar o porquê também dessas vibrações se casarem tão perfeitamente no processo de criação e manutenção da vida, tá ok? Bem, agora nós vamos abrir, tem esses minutinhos aí, abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, vamos deixar esses minutinhos disponíveis aí, ou se ninguém tiver nada para perguntar, a gente já encerra. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Xerém, você é de Xangô, não é? Então, fica consciente aí. É Xangô e Yansan. É pai e mãe de cabeça. Certo? E aí, tem orixá do decanato, já é outro. Tem orixá do dia de nascimento, já é outro. Tem orixá da hora de nascimento, já é outro. Tem orixá cabalístico, que é o numerológico, já é outro. Tem orixá do signo ascendente, já é outro. Tem orixá do alinhamento lunar, já é outro. Para você ver que o negócio é bem complexo. Mas isso te dá um amparo gigantesco, cara. Porque ó, tem lugar que só fala de um orixá. Não, você é filho de Xangô e pronto, acabou. Tem lugar que já fala, você é filho de Xangô e Yansan. Aí tem gente que já fala, não, seu orixá de cabeça é tal, seu orixá de baixo é tal. Aí já tem gente que fala, não, seu orixá de cabeça é um, seu orixá de baixo é outro, seu orixá de frente é outro, seu orixá de costas é outro. Nós trazemos a sua coroa completa. São os 7 orixás com os seus complementos divinos, com os seus pares vibratórios. Então, no fritar dos ovos, são 14. Mas, Odair, e quando acontece de ter um orixá mais de uma vez? É sinal de que a sua característica ligada àquela vibração daquele orixá é mais forte ainda. Por exemplo, você pode ter Xangô como orixá de cabeça, Xangô e Yansan, e ter Xangô e Yansan como orixá do decanato. Como é que a gente vai para saber do decanato? Do decanato é de acordo com os 10 dias de cada decanato do signo. O signo não tem, em média, 30 dias de evolução? Então, por exemplo, o seu signo é Peixes, não é? Então, vamos lá, ó. Peixes vai da data X à data X, 30 dias, não é? Os 10 primeiros dias, primeiro decanato. Os 10 do meio, segundo decanato. Os 10 finais, terceiro decanato. Terceiro decanato, os 10 últimos, não é? Aí você olha lá na tabelinha qual é o orixá daquele decanato. Lá na... Odair, eu não sei aonde tem. Na protossíntese cósmica de Umbanda tem essas tabelinhas. Aí você vai lá, eu fiz o seguinte, eu fui lá e fotografei as tabelinhas, recortei bonitinho e guardei no arquivo do meu celular. Eu tenho todas as tabelas lá, dos signos, dos decanatos, do astro regente, do dia, da cor, do ponto cardial, do elemento, tudo. Eu tenho as tabelinhas tudo lá.
Então, vai lá na protossíntese cósmica de Umbanda e faz o que eu fiz. Vai lá e fotografa a tabelinha que você vai saber direitinho todos esses orixás. O que vai te dar um pouquinho mais de dificuldade é para você achar o orixá numerológico, porque você vai ter que fazer a soma. Você vai ter que achar o orixá ascendente, porque aí é relativo ao seu signo ascendente. E o que dá mais trabalho é o orixá lunar, porque você tem que saber o alinhamento da lua, com qual constelação a lua estava alinhada no momento do seu nascimento e também em que fase da lua estava, para saber quanto de influência essa vibração tem com você. O quanto você tem de influência dessa vibração. Então é bem complexo. Protossíntese cósmica de Umbanda. Um livro de 395 páginas. Exatamente. Se eu não me engano, as tabelinhas estão ali por volta da página 159, mais ou menos. Vai olhando aí o que você acha. Bem, gente, então, vamos encerrar a nossa aula, já que ninguém tem pergunta. Vamos encerrar a nossa aula e a gente continua na próxima aula com a vibração original de Yorimá e Nanã Borucum, também chamada de Nanã Boruquê, né? E aí tem gente que fala Boruquê, Boruquê, Buruquê, né? A gente trata aqui como Nanã Borucum, mas tem muitos por aí que chamam desses outros nomes aí. Eu prefiro falar só Nanã. Pronto e acabou. Tá ok? Então vamos encerrar com uma oração como sempre. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, te agradecendo pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para um grande aprendizado nesta noite. Agradecemos, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas e pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula da noite de hoje, orando a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando com muita luz este momento de aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê.